E ele, Gustavo Barbosa, hoje ele vai falar do livro dele, ó. Nós vamos tocar nesse assunto aqui, No Passado da Águia. Ele é palestrante motivacional, ele trabalha com comportamentos humanos, olha que bacana. E ele consegue fazer uma leitura do perfil de cada indivíduo de acordo com o seu comportamento, seus gostos, seus hábitos. Olha a sua história, o camarada é... Quem é você, Gustavo Barbosa? Então, meu nome é Gustavo Barbosa, né, para quem não conhece. Hoje, né, eu sou palestrante, eu sou analista de perfil comportamental, sou coach e também escritor. Mas, por muito tempo, eu não sabia quem eu era. E isso aí que faz toda a diferença. Porque quando a gente não sabe quem a gente não chega a lugar nenhum, a gente fica vagando. Muitas pessoas hoje, por não saber quem são, e é isso que eu hoje faço, né? Ajudo as pessoas a se conhecerem. Porque muitas das vezes a gente, por não saber aonde que a gente está, o que a gente faz, qual o propósito da nossa vida aqui na Terra, a gente se perde. E assim, falando um pouco aqui do passado da águia, a águia é um animal que chega aos 40 anos, como homem, se ela não... Ou ela escolhe morrer, ou ela escolhe sobreviver de uma maneira que ela precisa passar por um processo de dor. Eu não sei se vocês sabem aqui, ela leva 150 dias, né? Ela sobe num penhasco mais alto, ela se esconde e ela começa a tirar as suas unhas, as suas penas, e ela começa a fazer ela quebra o bico dela, então ela fica horrível. Mas é o processo de dor, tudo renasce novo, né? Pena nova, unhas, garras, e aí ela alça um voo muito mais alto para que ela possa alcançar, chegar a 70, 80 anos. Se renova. Se renova. E o homem também é assim. Chega um momento na vida do homem ou da mulher, né? Não importa, que a gente começa a se perder um pouco qual a essência? Aonde que nós estamos? O que a gente está fazendo aqui? E aí foi isso que o passado da águia... Bacana demais. Eu trouxe essa história, ligado um pouco da águia. Eu gosto muito, assim, tem pessoas que falam, né, do arquétipo da águia, tem pessoas que falam que a águia é espiritual, e é tudo isso. Realmente, assim, eu vejo a águia um símbolo, né? Um símbolo que, assim, que tem visão, que tem uma mente de campeão. Perfeito. Né? Então, assim, é isso que eu me enquadrei um pouco nisso aí. Show e de hoje bola. estou aí, cara, para fazer a diferença na vida das pessoas, aqui na nossa vida também, aqui. Fique à vontade. Esse bate-papo legal aqui. Fique à vontade junto com a gente. Bacana. Esse é o livro, gente, ó. Quero sugerir para você que quer adquirir esse livro, faça contato com a gente no direct aí, que eu vou te mostrar o caminho para você adquirir um exemplar do livro O Passado da Águia. Gustavo Barbosa. Bom, primeiramente, mais uma vez, né, agradecer a tua presença aqui, a tua disponibilidade, a tua disposição de estar trazendo algo que até na nossa visão achamos brilhante. Por isso você está aqui com toda essa tua humildade, com toda a tua decência, né, para transmitir algo que vai impactar de fato na sociedade. Esse é o conceito do nosso podcast, a gente trazer comentários, pautas relevantes que agregam valores, né, num todo, né, para que a gente possa estar desenvolvendo, né, Marcos, e ajudarmos a criar uma sociedade melhor. Então esse de fato é o conceito aí do nosso podcast. Primeiramente, a gente começa sempre perguntando, né, o entrevistado sobre como foi a vida dele na infância, né, na adolescência, até chegar na família, né, e fala um pouco mais da história de vida para a gente entender essa essência, né, de como era, como se transformou e como está hoje, essa evolução humana. Isso a gente gosta muito de saber, né, porque a gente valoriza muito a questão da família aqui. Com certeza. Né, então acho isso para a gente interessante, porque a gente entende que a forma com que eu me comporto na sociedade, eu trago um espelhamento dos meus familiares, do meu pai, da minha mãe, enfim, das pessoas que me criaram e que me deram a chance de estar aqui hoje me representando como pessoa, né? Como é que é Gustavo Barbosa hoje na família, ou se você quiser falar um pouquinho do passado para chegar até hoje, como é que é o Gustavo Barbosa? Sim, então, cara, o Gustavo Barbosa, né, ele nasceu aqui em Nova Friburgo, né? Nasci aqui em Nova Friburgo. E assim, eu vou estar falando geralmente da minha história, já um pouco a história até do livro, né? Então, assim, o Gustavo Barbosa, ele foi criado, bem criado, né, pelos meus pais. Hoje meu pai também não é... Meu pai é falecido, né? Já tem 13 anos. A minha mãe ainda é viva. Minha mãe deve estar aí já olhando aí. Manda um beijo pra mamãe lá. Poxa, beijo aí, Dona Ruth. Dona Ruth. Ô, Dona Ruth, beijão pra senhora, hein? Beijão, Dona Ruth. Dona Ruth é uma guerreira. Então, cara, como qualquer criança, né, nasci num lar tranquilo. Só que assim,
até os 4 anos de idade, eu tive meu pai, minha mãe, tudo tranquilo. Só por algum momento, né? Meu pai, ele tinha problema de alcoolismo, como meu avô também tinha. Eu vou estar até falando sobre isso aqui, que é uma repetição de padrão. E isso vai se repetindo. Algumas partes das religiões falam, né, maldição hereditária. E na ciência a gente estuda que é repetição de padrão. E isso pode ser quebrado, foi quebrado na minha vida. Mas o que acontece? O meu pai, por ser um cara, assim, agressivo, né? Por causa da bebida dele e as crenças também que ele tinha, ele, por ciúmes e tudo, ele veio se separar da minha mãe. Eu tinha 4 anos de idade. E, cara, aos 4 anos de idade, né, eu passei muitas situações que, assim, eu não vou contar muito aqui a fundo, porque senão o pessoal eu vou entregar o livro todo. Tive vários impactos, né, na infância, forte impacto emocional, eu falo muito isso no livro. Criou, na minha infância, vamos botar assim, um descontrole emocional. E quantas crianças hoje estão passando por isso? Por falta de amor, por falta de afeto, por falta de carinho, por não ter uma estrutura, né? Que vocês estão falando de família, às vezes não ter uma estrutura familiar é o que está acontecendo muito hoje. E por eu ter passado por todas essas dores na infância, por não ter tido essa oportunidade, eu cresci num lar que, assim, foi disfuncional. Então, assim, e isso me levou a chegar, por exemplo, aos 16 anos, entrar no meio das drogas, né? Por causa de quê? Por causa de uma falta de ter um pai. Meu pai era presente. Meu pai, por ser alcoólatra, por muita acusação. E isso fez o quê? Só para vocês entenderem, né? Hoje eu vou falar aqui um pouco como coach, para vocês entenderem o que eu estou falando. De 0 a 7 anos, a mentalidade de uma criança, ela não tem filtro. Então, tudo que ela capta na infância é o que tem no seu subconsciente hoje. E de 0 a 7 anos... Não tem filtro. Não tem filtro. Então, assim, tudo que você ouviu, você sentiu, ou você presenciou, está no seu inconsciente. E se isso não for trabalhado, por isso que há muitas pessoas que hoje têm essa disfunção e nem sabem que tem, né? Por causa da sua infância. Muitas pessoas hoje, por exemplo, têm autoestima baixa. Por quê? Porque na infância escutou muito que era burra, eu não prestava para nada. E quantas críticas nós levamos. E hoje, assim, também, eu trago aqui de uma maneira que eu não cobro nem meu pai, nem minha mãe. Porque eles também foram vítimas de outras vítimas. Eles foram vítimas dos meus avós, vítimas dos meus bisavós. E aí, cara, isso vai numa geração a geração. É uma repetição. É uma repetição. E quando isso não é quebrado na vida de uma pessoa, aquilo vai se lastrando. E hoje eu busquei o autoconhecimento, né? Por que eu busquei esse autoconhecimento? Porque eu vi que eu ia fazer a mesma coisa com meus filhos. Então, assim, hoje eu lutei e luto por isso, já fiz muito investimento para o autoconhecimento, para que eu pudesse resignificar a minha mente, melhorar a minha mente, para quê? Para que meus filhos não passassem o que eu passei. Bacana. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi o quê? Foi restaurar a minha família. Restaurar minha esposa, restaurar meu relacionamento com meus filhos. O meu filho, com 16 anos, ele chegou para a mãe dele e falou assim: eu amo meu pai, mas não gosto de ficar perto dele. Que coisa, hein? E isso foi muito forte, isso bateu muito forte no meu coração. E eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar meu comportamento, meu temperamento. E aí que eu fui buscar todo esse fundamento de aprender sobre os comportamentos, que eu vou estar depois falando até alguma coisa sobre isso aqui. Quantas pessoas hoje, por não saber o seu comportamento, não saber sobre perfil, estão sofrendo? Por quê? Porque acostumaram toda aquela linha da infância. Você, na realidade, repete um padrão. Por exemplo, eu tinha um padrão de briga, porque eu vi meu pai o tempo todo brigar com a minha mãe. O tempo todo ele brigar com a gente. Era agressivo? Eu agressivo. E assim, graças a Deus, eu não fui agressivo com meus filhos, de bater, de ser essa pessoa agressiva como meu pai era. Mas eu fui um cara que eu batia muito com a palavra. Eu era um cara muito duro na palavra. Por exemplo, meus filhos faziam de tudo e eu nunca estava satisfeito. Eu sempre criticava eles. E eu falei, cara, mas isso... Aí que entra a questão da essência. Porque a criança, quando a gente nasce, nós nascemos puro. Você não nasce rico, não nasce pobre. Você não nasce inteligente ou burro. Você nasce a essência, você nasce puro. É aí que a criança, quando não tem filtro, o que acontece com ela? Interessante. Ela absorve tudo aquilo da infância. Então hoje, por exemplo, um cara que não consegue prosperar financeiramente, vamos dizer, é porque ele tem uma crença que ele ouviu o tempo todo a falta na casa dele. Entende? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu, você tem que trabalhar muito duro para ter dinheiro, isso é tudo crença. É a tal da crença limitante? Crença limitante. Então isso ocasionou muito na minha vida. E atrás disso tudo, o que ocorre? Ocorre muita situação da pessoa se perder pelo caminho. Porque chega numa certa idade, vai se encontrar, você vai entender quem é realmente você. E aí que a pessoa se perde. E muitas das vezes, eu, né, como coach,
né? Eu sou mentor também, posso falar depois um pouco da diferença. Muitas pessoas, por não conhecerem isso, generaliza muito. A gente tem que ver quem são os bons profissionais e quem está na moda. A diferença é essa. Eu fiz assim, eu faço de tudo, porque hoje, cara, a minha responsabilidade maior, eu estou lidando com vida, né? Quando eu estou conversando com você, eu estou prestando atenção no que você está falando, que o Ivan está falando, que o Ricardo está falando. Então, assim, com o Arnaldo também, que parceirão que está ali. Então, assim, hoje eu tenho muita responsabilidade com que a mente da pessoa está na minha mão, cara. E da mesma maneira que eu posso levar ela a melhorar, eu posso afundá-la também. Perfeito. Entende? Então, hoje, assim, as ferramentas que foram dadas pra gente, cara, quando você usa pro bem, ela vai. Perfeito. Agora, tem pessoas que usam pro mal. Né? Que também vai. Que também vai. Entende? Então, assim, hoje as pessoas generalizam muito um lado, isso, aquilo, mas por não conhecerem, por não terem um entendimento, Maneiro. tudo isso. Você acredita mesmo, como palestrante, como mentor de pessoas, tem como mudar a mente do ser humano? Fala pra gente aí. Olha só, rapaz. Isso aí, É mindset mesmo que fala? Mindset. Então, o que acontece? Eu acredito que pode mudar sim. Pode mudar. Porque eu fui mudado. Eu fui completamente mudado. E quando você fala de personagem, acho interessante você falar de personagem, porque aqui eu estou sendo um personagem. Certo. Na minha casa, eu sou um outro personagem. Quando eu estou atendendo, eu também sou um outro personagem. E como que acontece isso na mente humana? É através dos perfis. Entende? O perfil comportamental, que é o DISC, né, que eu falo muito, é o dominante, influente, estável, conforme, nós temos os 4. Peraí. Não, explica mais devagar aí. Devagar. Como é que é? Dominante, influente, estável e conforme. Esses Isso. são os mais evidentes. Não, nós temos os 4. Os 4. E sempre prevalece um maior. Aí eu vou botar aqui na mesa como Sim. é que está aqui. Você é o cara influente. Pô, que bom, hein? É o cara mais comunicativo, Legal. ele é solto. O Ivan é mais conforme, é o analítico, ele que vê os detalhes de tudo aqui. O Ricardo, ele é o estável. Ele ouve, ele planeja. Acertou, Ivan. Você passou para ele, Ivan? Não passei para ele. Passou a bola no cara, passou. Tá falando do preto por aí, mano. Ele praticamente é o tal do analista, porque chegou, analisou tudo, todos, cada detalhe também. Ele é o analista. Sim, mas hoje eu sou dominante e influente. Quando a gente descobre isso num gráfico, eu faço análise sobre isso. Que legal. Mas o que acontece hoje? Eu desenvolvi a análise. O meu analítico é muito baixo, o meu estável também é muito baixo. Eu estou falando aqui mais devagar, por quê? Porque eu estou adaptado ao estável. Então, quando a gente descobre isso, cara, isso que é incrível. A mágica de tudo é isso. É que eu posso ser dominante na hora que eu quero ser, eu posso ser analítico na hora que eu quero ser, por isso que é a mudança. Entendeu? Então tem jeito. Tem jeito. O cara pode se transformar para quando... Porque na realidade, cara, você pode ser quem você quiser. Eu quero dizer para vocês o seguinte, você pode ser quem você quiser. Basta você saber primeira coisa, o quê? Quem é você, a sua identidade. É que a gente está falando da essência. Porque tudo começa na sua identidade. O que hoje as pessoas mais procuram na vida? É o ter, não é? O ter. Eu tenho que ter um microfone, eu tenho que ter um relógio bonito, eu tenho que ter uma roupa legal, não é isso? Porque nós aprendemos isso na infância. Correto. E você precisa o tempo todo o quê? Fazer, trabalhar muito para poder ter. Não é o natural? Mas ninguém fala do ser, que é a sua identidade. E é isso que vira todo o jogo, cara. É quando você sabe quem você é, você descobre quem? Você descobre a tua capacidade. E aí o ter... É consequência. É resultado. E o que as pessoas hoje estão fazendo? Estão buscando. Estão buscando o quê? Ter. E eu atendo pessoas hoje que são milionárias. Pessoas que têm uma condição enorme, mas não sabem quem são. Não e aí cai naquela situação de depressão. Por que entram nesse ciclo? Eu já passei por esse ciclo, eu sei o que é. É de você não saber quem você é, pô. E aí entra o conflito. Caramba, eu conquistei um monte de coisa. Mas e agora? O que eu faço com isso tudo? Entende? A pessoa se perde, é isso? A pessoa se perde. Que legal. A pessoa se perde já na própria casa dela, com a própria família. A pessoa se perde. Por que a pessoa, às vezes, né, ela desencadeia para um certo caminho errado? Uma síndrome, né? Algo do tipo. Cara, não é natural isso. O natural, o que é o natural? O natural é a nossa essência. É o que Deus criou o homem. Mas tudo que não é natural é disfuncional. A tua família hoje, ela tem que ser uma família saudável. Eu prezo isso porque hoje eu tenho uma família saudável, mas eu não tinha. Correto. Eu vou fazer 23 anos de casado. O que Deus te representa, o que a saúde te representa para você, o que a família te representa, o que o trabalho te representa e como o lazer representa o teu ser hoje. Eu te falei, Deus, família, trabalho e lazer. Então,
São princípios e valores, né, que você está falando. Então, assim, hoje, para mim, o meu valor, acima de tudo, é Deus. Aí você pode perguntar assim, mas por que Deus é tão presente para você? Eu vou falar um pouquinho aqui, vou dar um spoiler aqui do livro aqui. Ele também já tinha falado, até na propaganda. Né? Eu, devido a toda essa turbulência que eu passei na minha adolescência, eu... envolvimento com droga, tudo isso. E, bebia também? Bebia também. Eu repeti um padrão do meu pai, né, cara? E do meu avô. Meu avô, é muito interessante. Só pra você ter ideia, meu avô morreu cirrose. E meu pai também morreu com câncer no fígado, cirrose também. E eu tenho 3 anos que eu não bebo mais. E sabe como é que eu parei? Eu escrevendo meu livro. Olha, a minha ficha caiu. Eu comecei a chorar, eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida, nem pra vida dos meus filhos. E não foi assim, por causa de religião, por causa de nada disso. Foi assim, ó. Você foi se achando enquanto... Eu fui me achando quando eu escrevi meu livro. Então, assim, eu quero falar até para o pessoal que está aí. Se você tem uma história, coloque num papel. Escreva toda a tua história. Você não precisa ser um escritor, você não precisa lançar um livro. Mas terapêutico. É terapêutico. Escreve tua história desde a tua infância. Porque vai haver muita cura. A gente tem essa programação que a gente de exercício que a gente passa. Escreve tua infância, desde quando você nasceu, do que você lembra. Porque ali você vai ver cura. Que você, hoje, por exemplo, o Gustavo de hoje pode salvar aquela criança lá atrás. A gente tem esse poder. E está tudo dentro da gente. Tudo se começa o seguinte, né? É o Lesh Lehá. Você ouviu falar? Lesh Lehá? Lesh Lehá é o quê? O cair para dentro, em hebraico. Cair para dentro. É redundante, mas é isso mesmo. É isso? É você entrar dentro de você. E o que as pessoas estão buscando? Lá de fora. E o que esse consumismo, né? Que você colocou bem explicado aí, leva a pessoa a tapar algumas feridas dela com alguma coisa. Tanto que a pessoa, por exemplo, quer ver? Eu conheço pessoas que compram um carro zero e daqui uma semana ele quer trocar por outro. Por que isso acontece? Ele nunca está satisfeito. Eu encontro com pessoas que, cara, tem casa de milhões, que falam para mim assim, cara, eu quero trocar essa casa porque eu não estou satisfeita, mas eu também não sei morar dentro de um apartamento pequeno. Na realidade, as pessoas, elas não sabem quem elas são. Elas não se habituam em qualquer lugar. Quando você falou assim... Né? Você está satisfeito, cara? Está bem aqui? Você está bem confortável aqui? Cara, eu estou super confortável, um lugar desse maravilhoso. Olha essa energia aqui, essa muito frequência. Bom, né? Então, assim, quando você entra num lugar, eu sinto a energia, eu sinto uma frequência. E quando você falou dos meus valores, voltando para os valores, por que Deus é muito presente na minha vida? Porque quando eu tive todos esses problemas, eu fui parar no manicômio. Passei em 4 manicômios. Eu passava só para você entender. Eu ficava em depressão em 6 meses, trancado dentro do apartamento, morava aqui no Edifício Itália. Várias vezes eu tive para me suicidar, ir na janela para me jogar. Eu escutava uma voz falar comigo: se joga, pô, tu não é ninguém, acaba com a tua vida. E eu senti uma mão pegar na minha camisa e me colar na parede e falar: você tem um futuro pela frente, meu filho. Que legal. Que aí eu fui saber quem era Deus para mim. E ali, isso tudo, imagina, eu escutava essas vozes, essa luta, e tem muitas pessoas que estão aí ouvindo e tem essa luta interior. Perfeito. Essa voz negativa, essa voz que te desmotiva. Mas a gente tem a voz, que é a nossa essência. Então, assim, eu costumo falar, por que Deus é tão forte para mim? Porque, cara, se eu estou aqui vivo hoje, é porque é um plano e um propósito de Deus. Perfeito. Eu estar aqui hoje falando aqui para várias pessoas que estão aí ouvindo. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Porque todo o livramento que eu tive, cara, eu cheguei à loucura. Eu cheguei a eu mesmo me perguntar se eu estava louco. Olha que coisa. Quando um cara chega nesse ponto, eu cheguei a esse ponto. Imagina todos da sua família, todos os seus amigos apontarem para você e falar que você é louco. E, cara, quando você chega a se perguntar, cara, será que eu tô louco mesmo? Eu cheguei a esse ponto. Mas teve essa voz, que é a voz de Deus, que eu sei que sempre falou comigo: você não tá. E você não é. E aí, ali, já estava falando da minha identidade, que eu não sabia quem eu era. E, assim, voltando aqui, Deus foi muito presente na minha vida e até hoje é. E, assim, quando eu falo de Deus, eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, não estou falando de nada. É Deus. Quando as pessoas falam do universo, falam Yin Yang, Nova Era, cara, tudo vem... Quem que criou isso tudo? Deus, pô. Os cientistas estudam, mas eles vão aonde? Eles falam que não, mas todos eles vão na Bíblia. Napoleão Hill, Dale Carnegie, todos esses caras que descobriram, né, a lei da atração, tudo isso vem da onde? Isso vem da palavra de Deus. Então, cara, eu conto aqui dentro dessa história, né, eu coloco alguns tem alguns exercícios aqui também. Eu falo de medo, eu falo de repetição de padrão. Tem exercícios também? Tem forte impacto emocional, autorresponsabilidade, que legal. É uma coisa que todo mundo deveria aprender isso. Por que eu falo de autorresponsabilidade? Porque é o primeiro passo para que um ser humano possa ser transformado. Por que eu estou falando disso? Porque todos nós, eu também me incluo nisso, nós somos vitimistas. Por que somos?
Porque nós somos vítimas de tudo. Porque nós já crescemos o quê? No meio de vítimas. E repetimos um padrão, lembra? Porque, só para te dizer como é que funciona. O meu pai, quando ele ia beber, o que ele fazia? Ele colocava a culpa em mim, na minha irmã ou na minha mãe. Ele era o quê? Ele era um vítima. Eu vou beber porque eu briguei com você. Ele arranjava um problema, que também é um vício emocional. Eu vou falar também sobre isso. Todos nós temos vícios emocionais e se a gente não muda isso, não consegue ir para outro nível. Então, assim, o que fez com que eu mudasse? Primeira coisa, ter autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. É quando você assume que você está vivendo a vida que está levando porque é culpa sua, não é de ninguém, não é do governo, não é da sua família, não é do que você estudou. Não, a responsabilidade é sua. Papo reto. Aí que traz a transformação. É quando você traz para você uma autorresponsabilidade. E antes, o que acontecia comigo? Eu era um vitimista. Eu colocava a culpa inteira... Sempre no outro. Sempre no outro. Eu colocava a culpa na minha esposa, eu colocava a culpa nos meus filhos, colocava a culpa, não deu certo o meu trabalho. A culpa é do patrão, pô. Vou beber. E aí essa situação, por quê? É o estado de vítima. E a pessoa não sabe que entra naquele estado, tá? Eu estou falando isso aqui para trazer uma consciência que muitas famílias agora estão passando por esse exato problema. Que às vezes um marido, uma esposa ou filho mesmo, eles entram no estado... Por que a pessoa entra no estado de vítima? Por quê? Para chamar a atenção. Essa criança, lá atrás, o que aconteceu com ela? Ela ficava doente para quê? Para chamar a atenção dos pais. Pô. Os pais, às vezes, não são presentes. O que está acontecendo hoje na sociedade? Os pais trabalham, as crianças ficam sozinhas. São crianças vitimistas. Porque elas vão crescer, elas vão fazer de tudo para quê? Para chamar a atenção. E hoje eu lido com isso o tempo todo. Seres humanos que têm 40, 50, 35, não importa a idade, vitimistas. E quando a gente confronta, a pessoa cai naquele estado de se encolher para quê? Para chamar sua atenção de alguma forma. E enquanto a pessoa não tem essa consciência, fala assim, eu preciso assumir um autorresponsável. Como que ele age? Ele coordena o leme do seu barco. E enquanto você não toma conta do seu barco, alguém está tomando. Eu costumo dizer o seguinte, se você não domina a tua vida, alguém vai dominar. Interessante. E muitas pessoas hoje estão se perdendo porque não dominam a sua própria vida. Quando você falou ali, né, você comentou no começo, prestam mais atenção hoje, você falou de culpar o outro, de se comparar, né? Comparação com o outro. Por que isso acontece? Porque na realidade, ela quer ser outra pessoa porque ela não sabe que ela é. E o ser humano precisa de um espelho. Né? Ela precisa espelhar, modelar alguém. Isso tudo a gente faz inconsciente. Eu não sei se você sabe, nós temos neurônios de espelho. Estão aqui, ó. Neurônios e espelhos? Está aqui no teu cérebro, todos nós temos. Tem isso também? Quando eu começo a ficar muito perto do Ivan, eu começo a pegar as características dele. Se eu começar a focar nele o tempo todo, eu começo a falar parecido com ele. Isso é inconsciente. Você já viu as pessoas? Eu, por exemplo, quando eu vou para São Paulo, eu viajo para Nordeste, eu começo a falar parecido com os caras. É porque isso é neurônio e espelho. Você espelha as pessoas. E aí o que acontece? Quando você não sabe da tua identidade, você começa a espelhar todo mundo. Interessante. E você se perde. Muitas pessoas sofrem hoje. Tem pessoas que não conseguem se olhar no espelho. Por que não se olha? Porque ela não sabe quem ela é. E ela se confronta de uma maneira, porque a visão dela, a lente que ela tem, é de alguém. E aí o que a gente espelhou o tempo todo? Os nossos pais, ou quem nos criou. Então é essa disfunção que às vezes vem. E não é culpa deles também. Eles também não tiveram a oportunidade de ter uma mudança. Eles não tiveram oportunidade que eu estou tendo hoje de mudar. Então hoje eu vejo assim, com a tecnologia que nós temos, com a sabedoria que nós temos, a livros, a facilidade que nós temos, a pessoa hoje só não muda porque não quer. Verdade. E eu vou te falar sobre, a gente está falando muito de livros, né? Os maiores exercícios que eu passo, todos os exercícios que eu passo é um livro. É um dos exercícios que eu passo para a pessoa ler. Por que a gente faz isso? Porque a leitura traz o quê? Traz clareza à mente da pessoa, traz equilíbrio para a pessoa, traz mansidão para a pessoa. E as pessoas que são muito hoje estão vivendo o quê? Aceleradas. O tempo todo acelerado. Eu fiz até um vídeo essa semana no Instagram falando sobre isso. A pessoa está buscando igual uma louca, trabalhar, só que a mente dela continua. E eu tenho tratado de pessoas hoje que têm vícios emocionais de trabalho. Ela não consegue parar. Hoje eu tive com 2 caras mecânicos mexendo no meu carro. Ele falou assim, eu preciso estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Só que esse fazer alguma coisa, muitas das vezes você não está produzindo nada. É isso que a pessoa não entende. Ele se ocupa, mas não produz. É diferente. Porque se você não tem uma boa estratégia, você está trabalhando e não está fazendo nada. Você está se cansando e gastando energia. E aí que a pessoa se perde. Eu posso trabalhar com estratégia, com sabedoria e ter o outro tempo
de lazer. Aí eu entro naquela pergunta que ele falou. O outro tempo eu tenho de lazer com a minha família. Quantas pessoas hoje que não têm um tempo para ficar com a família? Legal isso aí, descobrir isso aí. Né? Entendeu? A pessoa, e aí quando eu passo, por exemplo, um livro para a pessoa ler, um filme para ler, eu falo assim, cara, vê com teus filhos, pô. Vê com a sua esposa, com o seu esposo. Quando tá, por que isso que eu trago? Porque a base de tudo é a família. Deus criou o quê? Deus criou a família, pô. E hoje, o que está mais... quando o Ivan falou sobre o que esse capitalismo, isso tudo, o que está destruindo? As famílias. Hoje é pai contra filho, filho contra pai. Eu era assim, eu sei o que é isso. Né? Eu tinha um ódio do meu pai de querer matar o meu pai. Só para você ter ideia. Só para você ter uma ideia. Entende? Então, assim, e como que você, cara, pode mudar isso? Está dentro de você. O perdão, a atitude. Né? Eu perdoei meu pai, cara, eu pude... Meu pai, quando faleceu, né, ficou doente, ele morreu no braço da minha mãe. Na realidade, eu levei ele para o hospital e faleceu no braço da minha mãe. Mas aquela noite foi a melhor noite da minha vida. Que eu tive tempo de dormir com meu pai naquela noite. Muito na cama, junto com ele e cuidar dele. Então, assim, quantas pessoas hoje, por pouca coisa, não falam com o pai, não falam com a mãe? E o que acontece? Essa dor, essa falta de perdão, não é o problema do outro, é o problema da pessoa, porque é a gente que carrega isso. Maneiro. E isso criou uma disfunção dentro de mim que me levou à loucura, levou ao manicômio, que me levou ao desequilíbrio mental. E muitas pessoas não conhecem, não sabem o porquê disso. Então, assim, muitas das vezes a gente se perde, não é porque o pai... Cara, eu não culpo meu pai por nada. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. Só que assim, e eles deram o melhor. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por eles, pô. Eu sou grato demais, grato minha mãe, tá aí me vendo, grato ao meu pai também. Porque se não fosse eles... eu não estaria aqui. E quantas pessoas hoje, que eu estou falando aqui, está em casa pensando assim, caraca, eu não falo com meu pai, eu não falo com meu filho. Verdade. Isso é a maior dor que tem na vida. Eu vou te falar. E no livro você fala falo disso também, falo disso tudo. Está tudo aqui dentro, essa história. Assim, eu estou dando spoiler aqui, e é bem mais profundo o que eu estou falando aqui. Então, assim, a base, quando você falou, né, os valores que eu tenho, meu maior valor é Deus, e segundo é minha família. Porque, cara, o que vale hoje uma pessoa? O que leva você a trabalhar, a construir alguma coisa, se você não tem com quem compartilhar? Verdade. O que vale a pena? Verdade. Isso eu penso assim, né? Eu questiono o meu valor. E quando eu falo de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, né? E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Mas sabe o que está acontecendo com as pessoas? Ela ama o próximo, mas ela não. Mas e a ti mesmo? É isso que dá a disfunção na pessoa. Tem que se amar, né? Primeiro você precisa se amar, pô. Para você amar o outro. Como é que você vai amar o outro se você não tem um amor dentro de você? E a maioria da geração hoje, que está acontecendo, ela não foi amada. Pô. Eu, por exemplo, eu tive o amor da minha mãe, tive o amor do meu pai, mas às vezes meio disfuncional. E como que eu vou amar o meu filho se eu não tive amor? E você tem. E aí que entra a transformação que você falou. Quando você transforma toda essa sua mentalidade, você começa a cair para dentro de você começa a ver quem? Você começa a ver Deus dentro de você. Porque quando eu falo aqui, quem eu sou... Quer ver uma pergunta que dá uma bugada no mindset do cara? É quando eu pergunto assim, quem é você? Sim, você me perguntou naquele café da manhã. Quando eu pergunto, quem é você? Quem é você, Ivan? Aí você pode falar, não, eu sou teólogo, eu sou isso. Não, você está isso. Você não é nada disso. Por isso que eu falo, qualquer um pode ser o que quiser. Basta, eu posso ser um médico. Se eu fizer uma faculdade agora, eu vou tornar um médico. Depende de mim. Entendeu? Mas assim, o que leva ao cara... Por exemplo, tem médico, tem advogado, tem terapeuta, tem várias pessoas aqui vendo. Na realidade, você está. Você não é essa pessoa. Entende? E o que nós somos? Todos nós somos a imagem e semelhança do Criador. Pô. Perfeito, perfeito. E isso está dentro de todos nós. É essência. Querendo ou não. Para você ter ideia, eu já atendi um ateu. Eu não sei se ele está vendo aí agora. Ele foi meu coach. Depois eu vou explicar o que é coach. Então, ele era ateu, cara. E depois que ele fez uma mentoria comigo, ele passou a crer em Deus, que hoje eu falo, cara, todo o Instagram dele, hoje ele só fala de provérbio. Ele prega para você hoje. Ele prega para mim. Maneiro, ele foi na minha casa me fortalecer na fé. Você acredita? Eu não acredito. Então, por que isso acontece? Eu vou explicar. A maioria das pessoas, como eu, que tiveram problema com o pai, principalmente com o pai, ele tem problema com Deus. Interessante. Porque a mesma visão, porque Deus a gente não vê. Tem pessoas que, é o que ele falou para mim, eu não sinto, eu não vejo. Mas como que eu acredito? A visão que nós temos de pai, terreno, é a mesma visão que nós temos de Deus. E muitas pessoas têm dificuldade de ter uma relação hoje com Deus porque teve uma dificuldade com relação ao pai terreno. Legal. E interessante que eu ia falar sobre uma gaiola, e você trouxe aí, né? Você vê que está tudo conectado. Porque, na realidade, o que aconteceu com o águia? Eu estava preso numa gaiola.
Aqui eu estou vendo os pássaros aqui, a gaiola aberta. Sim. E quantas pessoas hoje estão presas dentro de uma gaiola? Presas. Elas estão presas aos sentimentos dela, às dores dela, a falta de perdão, tudo que eu estava falando, tudo isso aqui, a raiva, todo esse sentimento tóxico, rancor, está tudo dentro dela. E aí, né, com um estudo mais profundo sobre frequência, só para você ter ideia, quem está numa frequência de raiva, ele atinge a 30 Hz, olha aí, medido em Hz. O mundo está vivendo em 100 Hz. Para a gente começar a prosperidade, começar a viver em paz, a gente tem que estar atingindo 200 Hz. Então, assim, mas e como é que muda isso tudo? É mudando o quê? A mentalidade. E quando a gente fala que você falou sobre programa, né? Todos nós fomos programados. A gente nasceu o quê? Com um CD virgem dentro do nosso computador, que é o nosso cérebro. E foi programado... esses programas que nos levam hoje a ter os tipos de comportamentos que nós temos. Então, assim, quando você desprograma... Por que eu faço? Eu desprogramo isso e programo de novo. Correto. É meio louco o que eu estou te falando aqui, mas funciona. Porque imagina, eu, por exemplo, 50 anos que eu fui entender isso, eu nunca tinha lido um livro. Hoje eu já passei, sei lá, de 200... Ih, rapaz, você entregou sua idade, hein? Entreguei, não, já tinha falado... Ele falou quase 60, ele se entregou. Agora o camarada falou em 50. Não, mas eu falo de boa, tenho 54 anos e, cara, eu estou muito feliz com a idade que eu tenho, porque hoje eu me sinto com 30. Se conhece, né? E isso não faz diferença para mim hoje. Tudo é mentalidade. Eu conheço amigos que, tem 40, tem 35 e estão querendo se aposentar e parou a vida. E tá muito bem. Tá muito bem. Você e Ivan estão muito bem, ó. E a gente está começando agora. Eu vejo assim, quando você tem uma mente de campeão, vou dizer agora para você, se você tem uma mentalidade boa, meu amigo, você sua alma é jovem. Você está vivendo muito mais. Muito aí bom. se for lá para a Bíblia, aqueles homens lá, Caleb... Todos aqueles homens, quando entraram na guerra, eles estavam com 85 anos. E todos eles falaram que se sentiam quanto? Com 40, com a metade da idade. Por quê? Eles tinham uma mentalidade renovado, pô. Era renovado. Maneiro. Eu vou comentar algo aqui. Eu já atendi muitas mulheres abusadas. Hoje o meu atendimento é mais feminino do que masculino. E também masculinos também já atendi homens também que foram abusados. E principalmente pelos pais. Tá? Os maiores índices de abuso são dentro da própria casa. É uma violência doméstica. É doméstica, não é fora. Né? E assim, e quando você entende, que você começa a entender que as dores desse pai também, geralmente quem abusa foi abusado. Lembra que eu falei da repetição de padrão? Ele não faz aquilo na mente de um cara desse, eu não estou aqui falando que o cara é gente boa, não, ele tem que pagar por aquilo. Só que a mente dele funciona o seguinte, eu fui ferido, eu vou ferir outras pessoas porque é um meio de eu me favorecer de alguma forma, amenizar a minha dor. É por isso que acontece isso. Então, assim, muitas das vezes... Então ele está ferido e sai ferindo todo mundo. E o que acontece? Por exemplo, eu fui ferido na infância. Né? Eu não fui abusado, mas eu fui ferido. E o que acontece comigo? Eu vou ferir pessoas que não tiveram nada a ver com o meu ferimento. E é isso que acontece muito na mente de pessoas que hoje são feridas. Assim, vamos levar aqui para a pessoa que é muito irritada, né? Eu era um cara irritado. Assim, o dominante, naturalmente, né? Quem é a pessoa que é dominante vai se enquadrar aí. Esse tipo de pessoa, ela tem um pavio muito curto. Ela explode rápido. Né? Ela não tem paciência com nada. Quer dominar pela força. Ela quer dominar pela imposição, manipulador. Eu tenho esse tipo de perfil. Então você vê como é que eu trabalhei isso para que eu me tornasse um monstro. Eu era um verdadeiro Shrek. Eu não tinha pavio. Meu pavio era embutido, pô. Então hoje, quando eu chego aqui para sentar aqui, eu não teria paciência nem de ficar aqui 10 minutos, só para você ter ideia como que eu mudei. Por isso que eu falo, qualquer um pode mudar. Basta que acredite. E basta também que cumpra o que tem que ser feito. Porque um hábito, para você mudar um hábito, ele leva 21 dias. Para se concretizar 66. Se repetir. Então, 66 dias você concretiza ele. Com 90 dias ele não volta mais. Mas a maioria das pessoas, o que é fácil fazer? Você fala para a pessoa assim, lê um livro. Cara, ela não tem hábito de ler. Ela pega uma página, ela desiste. Então, eu costumo dizer assim, a pessoa que tem uma mente campeã, não é a pessoa às vezes que ela fala assim, cara, eu não consigo. Não, mas ela tenta. Ela continua. Eu cheguei aqui porque eu perseverei. Quantas vezes nesse caminho eu quis desistir? Muitas vezes, pô. Eu trabalhava com pintura, cara. Eu era pintor de parede, de alvenaria. Imagina, a minha mentalidade, como que era? No meio desse. Você ouve o quê? No meio de uma galera. Não estou menosprezando. Trabalhei muito tempo com isso, né? Foi honroso, conquistei muitas coisas. Profissão digna. Mas quando eu descobri a minha essência, quando eu descobri o potencial que eu tinha dentro de mim, eu cheguei onde eu estou. E eu não estou em outro nível ainda, porque eu não sei. Porque quando eu souber, eu vou chegar lá. Perfeito. Então a pessoa não chega num nível que ela não conhece, ela não sabe. E quantas pessoas hoje estão aceitando a viver de uma maneira medíocre,
por não ter uma mente campeã. Uma mente campeã é o tipo de pessoa que ela pensa assim, cara, qual o legado que eu vou deixar nessa terra? Para minha família, primeiro, que é o meu valor, para os meus filhos. Hoje eu penso muito nisso. O que eu vou deixar para meus filhos? Não questão de financeiro. Aí entra o capitalismo. As pessoas querem deixar o quê? Deixar herança. Posses, né? Mas, cara, qual o legado que eu estou deixando na vida dos meus filhos hoje? Da vida da minha esposa? Se eu for amanhã, cara, eu vou muito feliz. Sabe por quê? Porque eu sei que no coração dos meus filhos eu plantei uma semente boa. E lembra que a gente estava falando? Tudo que você planta, você colhe. Por exemplo, uma questão dessa de abuso. Uma pessoa que planta um negócio desse, o que ela vai colher no seu futuro? Entende? Então, assim, e na própria família, como que ela... Hoje, a maior desgraça que eu vejo, as dores, porque a maioria das mulheres, por exemplo, que foram abusadas, elas não têm coragem de falar, porque é o próprio pai, pô. Como que ela vai denunciar o próprio pai? E aí ela engole aquilo a vida inteira. E quando ela vai, por exemplo, se casar, ela tem um problema muito disfuncional com o próprio marido. E aí o cara também não sabe. Você está entendendo a disfunção que vê? Isso não é natural. Você falou o pai, mas pode ser o padrasto? Não, pode ser o tio, pode ser o irmão, né? Certamente está ligado à família. E esse conflito que gera, porque aquele que deveria proteger é aquele que abusa. Né? É isso aí. Você pode contar comigo, cara, de repente estar fazendo umas palestras lá para trazer a consciência dessas crianças ao tipo de comportamento. E principalmente as professoras. Porque depois dos pais, das pessoas que cuidam das crianças, o que mais bloqueia uma criança são professores. Verdade. Porque uma professora que ela não é tratada, eu não estou aqui falando mal das professoras, não. Mas ela, por exemplo, uma professora ferida, ela fere uma criança. Perfeito, porque ela não é tratada. Então, por exemplo, quando ela sabe do tipo de comportamento delas, eu estou querendo até começar a implantar isso nas escolas de Friburgo. Porque a maioria, ela faz um bom trabalho, ela sabe explicar bem, mas quando é para lidar com a criança, às vezes ela emocionalmente ela não sabe como. Não está preparada. Entende? Uhum. E por não entender, eu costumo dizer o seguinte: quando você não entende de perfil, você não entende de pessoas. Então, por exemplo, acho que todas as pessoas que estão de frente, principalmente assim, tratando de pessoas, ela precisa entender de perfil. Porque, por exemplo, quando eu falo com ele, eu falo de uma maneira. Quando eu falo com você, eu falo de outra. Verdade. Quando eu falo com o Ivan, eu falo de outra. Porque eu entendo disso. Agora, imagina se as professoras começassem a entender isso. Né? Imagine se a pessoa que é líder entendesse disso. É isso que eu hoje levo para as empresas. Porque, às vezes, por exemplo, exortar um influente, né? Eu falar com ele na frente de todo mundo, cara, é pior que eu dar um tapa na cara dele. A dor que esse cara sente, porque o influente ele não gosta de ser falado na frente das pessoas. Confrontado. Né? E muitas das vezes líderes, professores, por não saber de pequenos detalhes que eu estou falando aqui. Então eu agradeço aqui ao Mente Campeão, né? Todos esses fenomenais, os fenômenos aqui. E agradeço vocês também que estão participando aí com a gente. E se eu tivesse, assim, 1 ou 2 minutinhos para fazer uma reflexão aqui final... Faz aí. Eu posso fazer? Eu vou falar aqui uma regra 10/90. Já vou falar nisso? Não. Regra 10/90. Conhece? Regra 10/90. Eu vou contar uma história muito rápida aqui. Dá até... Vai lá. É só para você refletir, você que está em casa aí. Por exemplo, um executivo, tá? Ele tem uma família. Ele acorda pela manhã. Ele senta na sua cozinha. E a filhinha dele de 4, 5 anos derrama o café na camisa desse cara. Esse cara levanta e briga com aquela criança, sai toda nervosa, a mulher começa a chorar, ele vai pro quarto, ele muda sua camisa, sua roupa, ele passa pela cozinha e fala, não vou levar ninguém, entra no carro. Primeira curva que ele faz, ele toma uma fechada. Ele leva um dedo feio, o cara xinga ele xinga o cara também, esse cara chega na empresa dele e ele encontra com o colaborador dele, varrendo, e aquele cara fala assim para ele, bom dia, doutor. E ele fala assim, bom dia só para você, para mim não tá bom dia não. E ele entra dentro da sala dele, como que será o dia desse cara? Só para refletir. Volta a fita agora. Esse cara acorda de manhã, é a mesma história, só para você entender o que significa 10/90. Esse cara acorda de manhã, ele senta para tomar o café, a menina vai, derrama o café na camisa dele, ele fala assim, filha, fica tudo bem, isso acontece com as melhores famílias, eu te amo, filha. Ele vai no quarto, ele muda a camisa, volta, a esposa dele está bem, ele leva as duas, uma para o colégio, outra para o trabalho, ele toma aquela fechada e ele fala, graças a Deus que não bateu, não aconteceu nada com ninguém, vai em paz, meu irmão, Deus te abençoe. Ele vai para a sua empresa, ele encontra com o colaborador e o colaborador dele fala, bom dia, ele fala assim, rapaz, hoje você vai fazer um excepcional dia. Como será esse dia desse empresário ou dessa família? Eu quero que você entenda o seguinte, a regra 10/90 é que 10% você não tem condição nenhuma sobre o que vai acontecer. Você não tem. Sobre a morte, sobre a doença, você não tem controle se você vai bater de carro, você não tem controle de 10%. Mas 90% está
tua mão escolher qual a decisão que você quer tomar sobre aquilo que acontece sobre você. Então que essa reflexão fique para vocês aí e para a gente aqui também, isso também serve para mim. O que a gente vai fazer com os 90%? Muito interessante. Tá? Regra 10? Regra 10, 90. 10% você não tem controle, mas 90% você tem o controle da tua vida para escolher o que você quer fazer no seu dia. Então, que isso fique uma reflexão. Você que às vezes perde o controle por pequenas coisas e derrama um leite, uma coisa pequena, mas o que ocasionou no final do dia para essa pessoa. E às vezes a gente perde tudo isso por não saber lidar.